noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa live aqui do IA Factory. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que pode trazer muito valor para suas entregas quando a gente fala de negócios. Hoje o nosso assunto é gamificação e vou trazer aqui para vocês o Elmo, nosso representante do Sebrae para a comunidade IA Factory, para falar um pouquinho mais sobre o nosso programa e o nosso palestrante. Boa noite, Elmo, seja bem-vindo. Boa noite, Laura. Boa noite, pessoal. Como é que estamos? Todos bem? Espero que todos estejam bem. Em casa, saúde, que é o mais importante. E vamos que vamos. Gente, hoje é uma noite muito boa, muito bacana. É um assunto muito interessante que trouxe aqui para a galera, que é o assunto de gamificação, né? O pessoal às vezes fica na dúvida, acha que sabe muito a respeito, já ouviu falar, mas ninguém não colocou em prática, né? E gamificação, o nosso convidado, claro, vai ajudar todos aqui a entender um pouco melhor como funciona essa parte dessa gamificação e como você pode aplicar ela na sua startup, no seu negócio, na sua empresa e também ajudar os seus próprios colaboradores ali, sócios, a trabalhar ainda melhor. Tá vendo a galera comentando aqui? Oi, Isadora, tudo bom? Gente, esse evento aqui é uma iniciativa do IA Factory. O IA Factory é um programa de apoio a startups de inteligência artificial que o Sebrae São Paulo criou, iniciou tem alguns meses, tem uns 2 meses mais ou menos, está estruturando com apoio, um grande apoio do Clube de Negócios, tá? E o intuito aqui é fortalecer e criar uma comunidade de startups de inteligência artificial. Esse programa ele vai durar, assim, não tem um prazo estabelecido de encerramento. A ideia é que seja perene, acompanhe a jornada de todas as startups que entrarem no programa, terão batches de seleção, claro, no decorrer desse ano, mas nós já temos 20 startups já participantes do programa. O site finalmente ficou pronto, teve aí algumas startups que mandaram algumas coisas para nós, o site agora ficou pronto mesmo, a gente deve divulgar para todos que estão aqui, inclusive vão receber os e-mails do site, e também os nossos participantes, para vocês terem mais informações de inscrição, como entrar em contato com a gente, e como ver quais startups estão lá, a nossa rede de mentores, que é uma rede bem vasta, tá? Temos mentores aí com know-how de todo o mercado, por assim dizer, temos grandes parceiros também, fundos e empresas que vão ajudar o programa. É um programa que está sendo estruturado à medida que as startups demonstram para nós as principais dores deles. Tá? Então, se vocês precisarem de mais informações sobre o programa, ou sobre outras ações do Sebrae mesmo, no decorrer aqui do evento, a gente vai passar uma listinha, um fórum para vocês assinarem, deixarem os contatos de vocês para receberem materiais nossos, pedirem mais informações. Tem meu e-mail também, vai ter um material aqui do nosso convidado. Então, assim, vem com a gente que tem muita coisa hoje e no decorrer dos meses do ano aí também. E vamos lá, o que interessa, né? Vamos convidar nosso ilustre palestrante da noite. Queria chamar aqui o Fad, que é especialista em gamificação, já é um desenvolvedor já de muita experiência, né, Fad? E também é apaixonado por psicologia e está aí porque esse motivo dessa gamificação aplicada na parte de negócios, de inovação, de tecnologia. É formado em engenharia da computação pelo Politécnico de São Paulo e sócio-fundador da Gamify. Fad, vou deixar você agora se apresentar, fica à vontade aí e é tudo seu. Manda bala. Fantástico, valeu. Obrigado, Elmo. Poxa, legal, galera. Fiquei muito feliz de ser convidado aqui para fazer essa palestrinha aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre quais são as partes interessantes de se usar gamificação, qual que é a maneira certa de usar, como é que isso funciona bem, o que é gamificação, e a gente entra um pouquinho na parte teórica disso, que é bastante útil para entender para que serve, como funciona. Acho que a gente já pode começar aqui uma pequena apresentaçãozinha. E qual que é a ideia, tá? A gente vai passar primeiro por um pequeno tópico falando sobre o que é e o que não é gamificação, quais são os misconceptions, né? Quais são as maneiras errôneas que as pessoas enxergam, o que tem a ver e o que não tem a ver. A gente passa pelo que a gente chama de Strategy Dashboard, que é uma maneira de se analisar a experiência como um todo e entender como é que a gente faz para chegar de uma mecânica que nós temos intenção de aplicar em realmente uma métrica de negócios, então uma melhora de um KPI de fato, então para que o negócio seja eficaz. Falamos um pouco sobre alguns modelos comportamentais que a gente usa
dentro da gamificação e passamos bem por cima, rapidamente também, em 2 tipos de análises que a gente costuma fazer com bastante frequência e que é interessante saber que existem. Laserzinho aqui, é útil. A ideia não é bem essa, né? Gamificação, na verdade, hoje a gente prefere chamar de design comportamental, e a proposta é a gente usar ela como uma ferramenta e não como um fim, então ela é um meio e não um fim, para alcançar o objetivo de motivar comportamentos que são úteis para alcançar um objetivo, para alcançar uma métrica, né? Então, para explicar um pouco disso, a gente começa a tentar colocar isso dentro de um contexto. A gente fala, poxa, legal, vamos pegar um caso exemplo do Facebook. E imagina que a gente tenha uma business partner do Facebook que está com um objetivo de métrica de negócio, que ela quer melhorar, aumentar o número de ads visualizados, ela quer melhorar o número de interações geradas, e ela está falando, poxa, eu quero aumentar o engajamento. Bom, ela tem métricas para medir esse engajamento, ter uma noção de como é que isso funciona, né, do que é melhorar o engajamento. Essas aqui são algumas métricas que são razoáveis para ela. Quando a gente vai fazer um projeto de gamificação, o que a gente faz? A gente começa pegando essas métricas de negócio, a gente coloca dentro do nosso dashboard. Então a gente fala, poxa, legal, tenho essas métricas aqui. Isso aqui é o que eu quero alcançar. Dado que eu quero alcançar isso, eu tento entender quem são as pessoas envolvidas. No caso do Facebook, a gente tem usuários do Facebook, uma persona bastante ampla, mas a gente pode ter vários tipos de personas diferentes, certo? E a gente, para alcançar esse objetivo, então para melhorar essa métrica, a gente entende quais são as ações desejadas dessas pessoas envolvidas que melhoram a métrica. Então, um usuário de Facebook, quando ele cria um post, isso de alguma maneira aumenta a quantidade de conteúdo sendo criado dentro da plataforma. Quando ele comenta, curte, está aumentando a métrica de interações geradas. E quando ele lê o próximo post, como ele está passando por novos posts, ele está visualizando mais ads normalmente. Então, bem direto ao ponto, um player realiza ações desejadas, essas ações impactam métricas de negócio. Pois bem, aí aqui a gente começa a entrar um pouco em teoria, para entender como é que é esse negócio de criar gamificação. A gente tem comportamentos, isso aqui é um modelo de um cara chamado BJ Fogg, tá? É um professor de psicologia, eu não lembro exatamente qual é o curso que ele ensina agora, mas ele é um professor de Stanford que criou um modelo que serve para a gente para tentar modelar como funciona comportamento, né? Quando é que um comportamento acontece, quando é que um comportamento não acontece. E aqui ele é bem direto ao ponto. Ele fala, poxa, comportamento ele é um produto de motivação e capacidade, tá? Isso é uma versão simplificada, mas ele fala que comportamento é um produto de motivação e capacidade de ação. O que isso quer dizer? Bom, a gente pode pensar, as pessoas fazem as coisas quando elas querem e elas conseguem, certo? Portanto, se a gente tem um comportamento em que a capacidade de ação é alta, mas a motivação, a motivação é alta, mas a capacidade de ação é baixa porque é algo difícil de fazer, a pessoa acaba não conseguindo fazer ela, mesmo assim, mesmo que ela queira. E às vezes ela pode ser um comportamento muito fácil de fazer, mas a pessoa não está motivada, ela também não faz. Quando a gente fala em UX design, talvez você já tenha ouvido falar bastante de UX, normalmente a gente está falando de aumentar a capacidade de ação. A gente está tornando os fluxos mais intuitivos, então a gente está indo para a direita aqui no gráfico, né? A gente está falando, poxa, os fluxos são mais intuitivos, o botão está onde eu imaginaria que ele deveria estar, as coisas fazem sentido. Então isso é UX. Facilitei a ação, como facilitei, a pessoa já queria fazer, ela faz. Gamificação, normalmente, é isso aqui. A gente tem uma tarefa que ela é relativamente fácil de fazer, então a gente já trabalhou o aspecto de UX, a gente já tornou os fluxos intuitivos, mas as pessoas não estão fazendo ainda. Aí o que a gente faz é tentar trabalhar o aspecto de motivação. Pois bem. Então, a gente quer que a ação aconteça, a gente está tentando colocar
tentando colocar mecânicas e tentando construir uma experiência que faça com que a pessoa execute aquela ação. Tá? Como é que isso acontece? Como é que isso se dá? A gente tenta criar mecânicas de feedback, que a gente chama de mecânicas de feedback, que podem ser notificações, pode ser um sentimento interno da pessoa que faz com que a pessoa tenha vontade de realizar aquela ação. Então, por exemplo, eu recebi uma notificação do Facebook me dizendo que um amigo meu postou alguma coisa nova. Isso é um gatilho que serve para mim como causa para entrar ali dentro, ler o post dele, comentar e curtir. Dessa maneira, eu impactei a métrica de negócios. Pois bem, eu não sei se a gente tem perguntas, dúvidas até o momento aqui. Esse formato é um pouco engraçado para mim, eu não costumo dar palestras para um público que está só escrevendo. Mas se tiverem coisas aí, o pessoal aqui da produção pode vir trazendo essas perguntas ao longo da apresentação mesmo, tá? Pois bem. A gente, para construir essas mecânicas, a gente usa alguns modelos. Então, um desses modelos aqui é o modelo do Nireyal. E aí aqui a ideia desse modelo é a gente pensar nos tipos de gatilhos que existem. Então, a gente pode ter uma notificação, que é um gatilho externo, ou a gente pode ter um sentimento de tédio, que é um gatilho interno da pessoa, que leva a uma ação. Então, nesse caso, pode ser uma ação de abrir o post do Facebook, ler aquele post e interagir com aquele post, que leva a uma recompensa variável, e aí é um conteúdo novo, é um conteúdo inesperado quando eu abro aquele post. O investimento seria o próprio curtir ou comentar, então eu estou investindo, tendo algum tipo de investimento pessoal naquilo, tornando aquilo um pouco mais meu, e isso, como aquilo é um pouco mais meu, isso tende a construir novos gatilhos internos. Então, a gente gera esses tipos de ciclo. Legal. Quando a gente fala de métricas de negócio, essas métricas, elas são interessantes para a empresa, né? Isso é o que a empresa está procurando. Então, quem está construindo isso, quem está construindo a experiência, está preocupado com melhorar a KPI, né? Preocupado com melhorar a métrica, indicador de que as coisas estão indo bem. Para a pessoa que realiza a ação, ela está realizando a ação para chegar em algum ponto que a gente chama de um win state. Então, eu crio um post para chegar num momento de post publicado com sucesso e os meus amigos estão interagindo e compartilhando aquele meu conteúdo. Eu leio um próximo post porque eu estou interessado em ver um novo conteúdo aleatório e assim por diante. Pois bem, aqui dentro, a gente quer tentar enriquecer essa experiência, enriquecer esse estado final. A gente quer enriquecer esse estado em que o usuário vai chegar, ele tem que ser mais atrativo, tem que ter mais vontade de chegar ali. E como é que a gente faz isso? A gente tenta pensar em tipos de motivação, e aqui é a parte que a gente entra, de fato, em gamificação. Então, tipos de motivação que combinam com aquela ação, com aquele processo. E a gente começa a pensar em composições de tipos possíveis de motivação que a gente pode aplicar. Esse aqui é um modelo de um cara chamado Yu Kai-shao. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, se eu estou indo muito devagar, vocês vão me dizendo aí. Tá tudo bem. A gente está acompanhando aqui. Se surgir alguma questão, a gente põe na tela. Você pode ficar mais tranquilo. Mas pode chamar que a gente aparece. Boa, legal. Pois bem. Essa aqui é a parte, é o coração do que a gente chama de gamificação, porque é o momento em que a gente está olhando para a composição de motivação, né? A gente está olhando para categorias diferentes de motivação humana e como elas funcionam melhor em momentos diferentes da experiência de um produto. A gente pega a motivação humana e a gente divide ela em dois eixos. A gente tem um eixo que é o que a gente chama de left brain, right brain, ou intrínseco, extrínseco, e um eixo que é o que a gente chama de black hat ou white hat, ou a gente pode chamar também de urgência ou bem-estar. Tá? Então, do lado left brain, que é o lado extrínseco, a gente está falando de coisas que motivam pelo objetivo. Então,
se eu não gosto da empresa onde eu trabalho, eu posso dizer que eu estou trabalhando para ganhar o meu salário. Então, o motivo da ação trabalhar é ganhar o salário. Se a gente está falando de... desculpe. Quando a gente fala de right brain, a gente está falando de motivadores intrínsecos. Então, são coisas que a gente faz pela experiência. Eu posso, se eu estou jogando num cassino, certamente eu não estou jogando, não estou no cassino para ganhar dinheiro, apesar de eu acreditar talvez que seja isso, mas estou jogando pela experiência. Talvez eu vá perder dinheiro, mas eu vou lá pela experiência. Então, essa é a diferença principal entre motivadores de left brain e right brain, que é motivadores, um é pelo objetivo, o outro é pela experiência. E black hat e white hat são motivadores de urgência e de bem-estar. Urgência são aquelas coisas que a gente sente na necessidade de realizar naquele momento, né? Então, aquela coisa do tipo, não perca a oportunidade, só hoje, se você não fizer essa compra aqui, amanhã já vai estar mais caro. Então, dá aquela sensação de urgência, mas também dá aquele gostinho ruim na boca quando você realiza, porque você se sente forçado. Enquanto que motivadores de bem-estar, eles não te dão aquela urgência, né? Eles fazem se sentir bem quando você realiza. Você sente que fez uma coisa boa, fez uma coisa que é interessante, uma coisa que tem um significado maior do que você, mas não é tão forte. Então, a gente tem exemplos aqui de coisas que a gente consegue colocar dentro disso. Aprender algo novo é meio utilitarista, né? Eu vou aprender pelo objetivo de aprender. Então, se eu estou estudando, fazendo um curso, então vocês estão assistindo aqui essa palestrinha sobre gamificação e o que gamificação pode fazer pelo seu negócio, vocês estão assistindo isso porque vocês têm o objetivo, talvez, de entender como é que isso pode te ajudar no negócio de vocês. Isso tem um propósito que não tem tanto de urgência, né? É muito mais um bem-estar, você sente que está aprendendo algo de útil, novo, e não tinha uma necessidade de aprender, mas isso é útil, então você se sente bem com isso. Mas é pelo objetivo, vocês estão aqui pelo objetivo e não só pela experiência. Quando a gente está comprando uma coisa que é rara ou escassa, então, uma figurinha de colecionador, por exemplo, ou algo, se você compra um anel de diamantes para alguém, você está fazendo isso pelo aspecto da escassez. A compra é pelo objetivo de comprar, então a ação de comprar é para ter aquela coisa rara, escassa, mas não tem aquela sensação de bem-estar, é muito mais uma sensação de, putz, isso aqui é exclusivo, tem um certo motivador de urgência e exclusividade ali no meio. E quando você está evitando tomar uma multa, por exemplo, está na rua e você desacelera para evitar tomar uma multa chegando no radar, você está fazendo isso exclusivamente pela sensação de urgência. Pois bem, tudo isso para dizer que, bom, a gente consegue, se você não entendeu nada até aqui, não tem tanto problema, a ideia aqui é a gente falar, poxa, peguei toda a motivação humana, dividi em uns eixos aí e dei uns nomes diferentes. E aqui a gente dá uns nomes diferentes para as áreas diferentes desse gráfico. A gente fala, poxa, aqui em cima à esquerda, onde a gente está falando que tem bem-estar e motivadores extrínsecos, motivadores pelo objetivo, a gente tem o que a gente chama de accomplishment. Aqui na direita, se a gente for olhar só para motivadores que são meio que neutros no aspecto de urgência e bem-estar, mas são exclusivamente intrínsecos pelo objetivo, a gente chama de influência social e assim por diante. Tá? Para que a gente usa isso? A gente usa isso na hora de construir os incentivos. Por quê? Porque em etapas diferentes do processo do produto, a gente entende que acho que inclusive isso aqui está um pouquinho fora de ordem de isso aqui me ajuda. Em etapas diferentes do produto, a gente tem tipos de motivação que são mais importantes do que outras. Então, no processo de discovery, então quando a gente está falando de gamificação para marketing, quando a gente quer que o nosso público descubra que aquele produto, que aquela experiência existe, a gente tem tipos de motivadores que são mais interessantes da gente construir, porque eles trazem a pessoa para dentro da experiência. São mais direto ao ponto, a recompensa é mais óbvia, a pessoa, como ela não conhece ainda a experiência, ela não consegue ser atraída facilmente por isso, então a gente não tem motivadores aqui desse lado, e a gente então usa motivadores que estão mais desse ladinho da caixa para trazer ela para dentro do produto. E a gente vai migrando, conforme os passos vão passando,
para um motivador mais de experiência e mais de bem-estar, porque são os que a gente quer usar lá no final, quando a gente já fidelizou o nosso usuário. São os motivadores que a gente quer usar para que ele continue se sentindo bem em usar aquilo e para que ele continue vendo o propósito em usar aquilo, além do objetivo só, mas também pela experiência. Pois bem. Então, a gente usa isso para pensar em cada etapa quais incentivos a gente quer colocar aqui dentro para melhorar esse momento de win state, né? Que é o momento em que ele realizou a ação, chegou no win state. Então, para que ele quer realização? Para chegar no win state. Então, a gente cria esses incentivos. E aqui a ideia é que a gente coloca mecânicas diferentes de gamificação de acordo com qual etapa a gente quer, com qual etapa a gente está trabalhando. E como é que isso funciona? Cada tipo de mecânica, então olhando para um Milestone Unlock, por exemplo, que é o que a nossa Game Technique número 19, a gente tem uma lista com centenas de técnicas de jogos diferentes. A gente conhece, dentro de cada uma dessas técnicas de jogos, quais tipos de motivação eles trabalham. Então, a gente numera, tá? Olhando para isso aqui, a gente numera falando, poxa, aqui é o que a gente chama de Core Drive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E numerando assim, a gente chama, poxa, legal. Eu tenho então o CD2, que é o Development e Accomplishment, né, dentro dessa mecânica. Eu tenho o CD4, eu tenho o CD6. A gente usa mecânicas que são coerentes com o momento para gerar a motivação que a gente quer gerar. Eu acho que, de teoria, isso é o que a gente tem para explicar. A maneira como a gente constrói, então, essas mecânicas é sempre trabalhando nessa direção. Acho que foi bastante rápido a explicação, agora acho que faz mais sentido a gente ir para perguntas e tirar algumas dúvidas aí de vocês. Mas o formato aqui é, uma vez que a gente entende que uma certa mecânica gera um certo tipo de core drive, a gente usa essa mecânica para construir uma feature nova dentro de produto. Então, a gente tem algumas interessantes aqui. Milestone Unlock, como é que ele funciona? Ele coloca, uma vez que você preencha um certo conjunto de requisitos dentro do produto, você desbloqueia uma área específica da plataforma. Então, você só consegue usar uma área de mentorias dentro do nosso site, então ter acesso aos nossos mentores quando você completou todo o seu cadastro. Você só consegue ter acesso aos nossos vídeos exclusivos quando você completou 3 interações de tal tipo. E eles geram esses tipos específicos de motivação devido a esses requerimentos, né, esses requisitos. E assim por diante. A gente tem mecânicas de dynamic feedback, que a gente usa elementos que são animados, imóveis e que reagem com a interação o tempo todo de uma maneira intuitiva e que fazem que a pessoa sinta que a plataforma está mais viva. A gente tem mecânicas que a gente chama de trophy shelf aqui, que a gente constrói tipos diferentes de badges que são visíveis por outras pessoas. E aí aqui a gente tem um aspecto de influência social. Enfim, toda essa construção ela é feita sempre baseada muito em teoria, né? Então, a gente pega o produto, quando a gente vai fazer um projeto de gamificação, a gente pega esse produto, a gente faz essa análise toda com aqueles dashboards para cada etapa diferente. Então, para a etapa de discovery, que é o momento em que a pessoa está descobrindo que o produto existe, para um momento de onboarding, que ela está começando a fazer o cadastro dela e aprendendo a usar as primeiras features da plataforma, o que a gente chama aqui de scaffolding, ou desdobramento, que é um momento em que ela já finalizou o cadastro, ela já é usuária, mas está desbloqueando coisas diferentes ou aprendendo a usar outras features dentro da plataforma. E um momento de endgame em que, teoricamente, ela já sabe usar tudo, talvez já não tenha mais tanto propósito no sentido de funcionalidades que trazem um objetivo específico, mas a gente quer manter a pessoa ainda assim, então a gente tenta melhorar ainda mais a nossa experiência. A partir do momento que já preencheu completamente a necessidade de funcionalidade só.
E, finalmente, a gente faz análises de pacing. Tá? A gente tenta entender quão complexo é o uso da plataforma em cada etapa. Então, como é que a gente evolui a complexidade, evolui as interfaces ao longo do tempo para que a experiência se mantenha interessante, não deixe de ser interessante, então sempre você consiga ir aprendendo com ela, mas também não seja complexa demais, porque, num nível que gere frustração. Pois bem, aqui a gente já chega no momento, acho que, de dúvidas, perguntas. Esse é um pitch que ele é bastante rápido fazendo dessa forma, porque normalmente a gente faz de uma maneira mais interativa. Por isso vim aqui, Fadi. Isso. Te atormentar com perguntas. Isso, manda. Querem calar. Bom, você mostrou pra gente como funciona, acho que 99% da gamificação aí. Mas sim. A pergunta que não quer calar, eu posso usar gamificação para tudo? Praticamente. A gente não precisa necessariamente colocar mecânicas de gamificação, então usar umas mecânicas desse tipo em tudo. Mas usar esse tipo de approach aqui, praticamente para tudo que envolva comportamento humano a gente consegue. Então a gente consegue, é muito útil, esse tipo de formato ele é muito útil para a gente modelar comportamentos desejáveis e entender se o que está faltando é motivação ou o que está faltando é capacidade. E aí a gente toma a decisão se faz mais sentido a gente usar algum tipo de gamificação ou faz mais sentido a gente tentar facilitar a ação. Então, criar funcionalidades que sejam mais intuitivas e assim por diante. Entendi. E aí, eu não sei se é possível, mas eu queria saber se você pode apresentar para a gente algumas aplicações. Pode ser em startups que você conheça ou em coisas do nosso dia a dia, de algumas daquelas técnicas de gamificação que você mostrou. Deixa eu pensar se eu tenho exemplos que eu consigo mostrar. Dos projetos que eu tenho, eu não posso mostrar nenhum. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, tal empresa usa isso, não precisa necessariamente. Bom, a gente tem um exemplo bastante claro que assim, talvez não seja óbvio para quem está olhando de fora que aquilo é uma gamificação, mas é um tipo de gamificação. A Uber usa muito gamificação para incentivar motoristas a dirigirem por mais tempo, fazerem mais viagens. Como é que ela faz isso? Ela usa uma mecânica que a gente chama de magnetic cap, que é um teto magnético, ou limite magnético. E qual que é a ideia desse limite magnético? Ela estabelece um limite que é levemente acima do que o limite que aquela pessoa já... limite máximo de viagens, que é levemente acima do limite que a pessoa já normalmente faria de viagens. Então, se o João normalmente faz 15 viagens no dia, 16 viagens no dia, a Uber vai lá e fala, faça 20 viagens, se você fizer 20 viagens, você ganha tantos reais a mais. Então, e ela permite só até aquele limite máximo. E a ideia aqui a pessoa, quando ela chega nos 15, 16, 17, ela fala, porra, já estou aqui. Não vou deixar de aproveitar a vantagem de chegar até o 20, sendo que eu já estou tão perto. E aí a pessoa vai lá e faz. Então, esse é um exemplo bastante claro de gamificação. Eu vi que o Uber Eats estava fazendo uma coisa nesse sentido, de tipo, quanto mais você compra, você vai ganhando pontos para você poder trocar por recompensas. Isso. Sabe? Coisas meio nesse sentido, assim. Sim, aí esse é um tipo de gamificação que ele é por boosters. A ideia você já vai fazer a coisa de qualquer maneira. Já que você já ia fazer de qualquer maneira, você ganhar alguma coisa a mais com isso, algum tipo de prêmio, algum tipo de bonificação, que te ajuda com outras ações, é algo que fala, poxa, não tem por que eu não fazer, não tem por que eu não participar desse processo aqui de recompensas, e quando eu uso essas recompensas eu me sinto inteligente, falo, poxa, olha só, eu já ia fazer de qualquer maneira, eles ainda me deram um prêmio, olha só como eu sou inteligente, entendeu? Então, gerar esse tipo de sentimento, quando a gente usa esse tipo de mecânica. Um outro exemplo legal, tem um cliente nosso que estava conversando com a gente sobre um formato que eles estão usando. Eu não me lembro agora o nome tem uma plataforma para ciclistas,
em que eles fazem o seguinte, eles conseguem competir entre eles no aplicativo para ver quem é o rei de um certo trecho. Ali, quem é a pessoa com o menor tempo em um trecho específico. Então, o aplicativo ele grava os tempos quando você vai andando de bike por trechos ao longo da cidade, e ele pega o seu tempo dentro de um trecho específico e compara com o de outras pessoas. Então, gera algum tipo de aspecto de competitividade. Então, dá mais vontade de você andar de bike ali por conta disso. É o Strava. É o Strava, isso. Então, o Strava, ele tem esse aspecto já de competitividade. Então, ele é super gamificado já. Já é um exemplo bastante legal. A gente tem aqui... desculpa. Não, mas eu tô empolgada, o povo tá mandando pergunta aqui. Tem bastante pergunta? Manda aí. O Manuel Paim perguntou se gamificação é tão pertinente para as empresas B2B quanto B2C. Sim. A gente usa de maneiras diferentes, dependendo da aplicação. Então, sempre a gente volta para isso aqui, né? Para a gente fazer gamificação, a gente tem que estar focado em métrica de negócio. A gente tem que entender o que a gente quer alcançar. Mas pessoas são pessoas. Então, se a gente está trabalhando com B2B, o usuário final ainda são pessoas. Né? Seja lá qual for a aplicação, o usuário final normalmente são pessoas. E vão ter ações de pessoas que melhoram métricas. Sempre vão existir ações de pessoas que de alguma maneira melhoram alguma métrica de negócio. Incentivar e influenciar essas ações é o que a gamificação faz. Isso pode acontecer no B2B ou no B2C. Inclusive, isso pode ser um selling point, né? Pode ser um ponto a mais para você fazer, um aspecto a mais para você conseguir fazer a venda no B2B. Né? Não só B2B, não só B2C, como também a gente já usou bastante gamificação para projetos internos, né? Para aplicações que são usadas internamente nas empresas. Então, a gente fez um projeto no ano passado para a Danone, e a ideia do projeto era incentivar que os Pumas, como eles chamam, que são os promotores que fazem as reposições de estoques, as reposições dos produtos nas prateleiras dentro dos supermercados, que eles seguissem mais à risca os layouts que são estipulados. Né? Então, a gente queria simplesmente estimular esses Pumas a fazer isso melhor, mais bonitinho, seguindo as regras. E aí tinha nossa métrica naquele caso era queremos melhorar o score o score de reposição dos Pumas. Então, a gente tem uma métrica muito clara, quais ações deles melhoram. Definimos quais ações eram, construímos uma mecânica de gamificação, isso nunca foi para o usuário final, né? Simplesmente é usado internamente. Então, a gente consegue usar qualquer uma dessas situações. Muito bem. O Florisvaldo mandou uma... A Bia comentou aqui, métricas são os faróis do nosso carro. Isso. O Florisvaldo mandou para a gente uma pergunta que é: como fazer gamificação e um ERP de gestão empresarial para que o próprio empresário do pequeno varejo use mais esse sistema? Ok. Sem muitos spoilers, se você não quiser, não tem problema. ERP de gestão empresarial para que o próprio empresário do pequeno varejo use mais o seu sistema. Tá. Então, no fim das contas, isso acaba sendo uma pergunta de engajamento. Né? O uso de um ERP, via de regra, está focado na funcionalidade. Então, as pessoas usam pelo objetivo. Então, isso é o ponto 1. Né? Então, como é que você começa atraindo a pessoa para usar aquilo? Se você está tendo problemas na quantidade no engajamento de uso de um ERP, acho que uma pergunta pode ser: será que está atendendo funcionalmente ao que essa pessoa precisa? A gente pode pegar aqui na apresentação, puxar aqui na apresentação, a gente tem isso aqui, ó. A gente está fácil de usar? Será que a gente está num aspecto de facilidade de usar? Ele consegue ele consegue resolver os problemas dele usando a plataforma? Porque, normalmente, aplicações tipo ERP, você vai usar gamificação
para se destacar de outros concorrentes. Então, você quer melhorar de alguma maneira a experiência, você quer motivar no processo de venda, porque a gente tem uma motivação muito forte já que é intrínseca de plataformas tipo RPs, que tem um processo grande de implantação. E, portanto, a troca de produto costuma ser custosa. Se você quer tentar trazer pessoas de outro produto, a gente consegue usar gamificação para isso. Se você quer tornar o seu produto ou mais atrativo entre os primeiros para uma pessoa que ainda não está usando nenhum, também conseguimos usar gamificação para isso. Mas para o uso no dia a dia, normalmente o que você vai precisar fazer mesmo é focar no aspecto de usabilidade. Precisa aumentar a motivação, aumentar a capacidade de ação, e focar mais nisso do que focar em motivação. É o que eu iria, tá? Não acho que essa é a aplicação em que a parte principal é a gamificação. Entendi. A Bia mandou uma outra pergunta para a gente aqui. Ela perguntou se usa gamificação para D2C. E se sim, se você tem um exemplo. Que é D2C. Tá aí uma pergunta. Bia, conta pra gente o que é o D2C. E eu acho que é um modelo de negócio. Eu vou dizer, é um modelo de negócio. Eu só não sei te dizer qual é o modelo. Então. Fiquei confusa agora também. Enquanto isso, vamos falar sobre a pergunta do Rogério. Como... ela mandou aqui, ó. Como direct to consumer. D2C. Rogério, a gente já chega na sua pergunta. Segura aí. Tá. Eu não sei dizer se tem uma restrição específica. Possivelmente sim, a gente tenta colocar isso dentro dos produtos. Então, se a gente consegue seguir aquele formato, se a gente consegue seguir essa estratégia aqui de pensar uma pessoa envolvida, a gente pensa em uma ação que a gente quer que ela realize, que melhora uma métrica específica, normalmente a gente consegue construir. E aí a ideia é que a gente precisa olhar para quais são os botões que a gente consegue apertar dentro disso, né? Então, como é que a gente chega até o usuário final? A gente pode chegar até o usuário final usando notificações. Então, essa é uma ferramenta para se chegar nele, é um botão que a gente eventualmente pode apertar. A gente pode chegar no usuário final com a interface do produto. A gente tem, então, várias maneiras diferentes de chegar nele, onde a gente pode incluir coisas tipo gamificação. É um modelo de negócio verticalizado no qual se remove intermediários na cadeia de produção, distribuição e vende-se diretamente para o cliente final. Não, então, a priori, sim, né? Você pode colocar gamificação dentro do seu produto. É um produto como qualquer outro, né? Nesse sentido. Haja gamificação. É muita coisa na cabeça, né? Como é que você faz para escolher o que é o ideal para cada coisa? Como a gente define o que é ideal, a gente define de acordo com o momento, né, da plataforma. Então, a ideia é a gente constrói, primeiro, um mapa do produto para entender quais tipos de motivações já existem hoje naquele produto. Então, o apelo desse produto, ele é um apelo que ele é mais pelo... Então, é o que a gente acabou de fazer, por exemplo, com o ERP. A pessoa usa pelo quê? Ela usa pelo objetivo. Ela não usa, nossa, vou usar aqui o ERP porque ele é super divertido de se usar, meu Deus do céu. Não é? Nunca será, Fádio. Nunca será divertido usar o ERP. Então, a gente entende, a gente pega esse produto, a gente já faz esse mapa e fala, porra, a gente tem um conjunto de motivações aqui que já existem nesse produto. Tipo motivadores de objetivo. Em cada etapa do uso desse produto, a gente tem uma noção do que é mais importante. Se a gente quer mais motivadores de objetivo ou de experiência, se a gente quer mais motivadores de bem-estar ou de urgência. Se a gente faz essa análise do produto, então análise de um ERP, em cada um dos momentos, no momento de discovery, de onboarding, e assim por diante, a gente entende se está faltando mais de um lado dos tipos de motivadores do que outro. Então, poxa, aqui está faltando experiência. Aqui está faltando bem-estar. Aqui está faltando urgência. A gente tenta mapear para entender onde é que está faltando cada coisa. E uma vez que a gente entendeu o que está faltando, a gente toma a decisão de quais categorias de gamificação, de mecânicas, a gente vai usar.
E aí a gente pega essas mecânicas todas, então tem aqui um conjunto de algumas centenas aqui de tipos de mecânicas diferentes. E dentro dessa categoria, como a gente tem várias diferentes que a gente consegue usar, a gente procura alguma que faça sentido de usar. Então, o mesmo processo de um Product Discovery. Um projeto de Product Discovery, você tem um momento que é muito de design, né? De design de produto, em que a gente vai começar a montar, fazer aqueles mapas mentais e fazer os protótipozinhos e conversar com ideias diferentes, e cada um tem várias ideias. Então, pensa o processo de sprint de produto, mesma lógica que a gente faz, mas focado em mecânicas de gamificação. Entendidíssimo. Agora eu vou fazer a pergunta do Rogério, senão ele vai achar que é pessoal. Rogério, promessa é dívida. Como fazer gamificação para um chatbot de vendas? Certo, tipo num WhatsApp. Como você está no aspecto só de narrativa, é aquela ideia de quais botões você consegue apertar, né? Então, como é que você consegue interagir usando aquilo com a pessoa? Bom, o que você tem basicamente é texto para interagir. O processo, como sempre segue isso. Quais métricas você quer melhorar, quais ações você quer. Não tem atalhos. Se você está fazendo atalho, está fazendo errado. Não pode, de maneira nenhuma, tentar pular etapas, porque se você está pulando etapas, é muito possível que você esteja colocando a gamificação só pela gamificação. E aí, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você for, você está certo. Né? Dentro de uma coisa tipo um chatbot, o que a gente consegue trabalhar normalmente são mecânicas de narrativa, algum tipo de mecânica de influência social, de você falar, poxa, tantas outras pessoas também fizeram perguntas desse tipo, ou então, se a pessoa está fazendo uma compra através daquilo, normalmente você pode ter alguma coisa do tipo, olha só, este produto aqui, teve mais tantas outras pessoas que compraram, e a avaliação é tanto. Dá esse tipo de sensação de pertencimento, de grupo, tende a melhorar a experiência, porque tem esse aspecto de influência social, né? Então, esse provavelmente seria o lado que eu iria dentro de um chatbot de vendas. Seria a primeira impressão, top of mind essa é a ideia, mas a maneira de fazer um projeto de gamificação para um chatbot de vendas é como a mesma maneira de fazer um projeto de gamificação para qualquer coisa, que é seguindo o dashboard, pensando quais são as métricas que a gente quer melhorar e passando pelo processo todo. Entendi. Bastante coisa para pensar, né? Deixa muita eu te fazer. É muita, porque a gente está falando aí de desenvolver um modelo de negócios e aí pensar em qual é o seu objetivo e aí como que você torna isso gamificado e como que você mantém as pessoas engajadas e como que você premia essas pessoas e não bastasse isso tudo, você tem que entender de psicologia. Terrível. É por isso que a gente existe, a gente resolve esse problema para você. Olha aí. Né? Não acho propaganda. Só para. Não, mas vamos fazer propaganda. O FAD, gente, para quem está chegando agora, é especializado em gamificação. Ele é nosso mentor dentro da IA Factory, que é a comunidade para startups de inteligência artificial promovida pelo Sebrae aqui em São Paulo. E vocês podem escrever para ele, caso queiram fazer mais perguntas, caso queiram aí saber mais, caso queiram aí mentorias e business e afins. A gente deixou o e-mail dele aqui na tela para vocês poderem fazer esse contato. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para você, Fad. Em que situação eu não devo usar gamificação, assim, em hipótese alguma? Que ela não vai me acrescentar, que ela não vai me ajudar, e se bobear, ela vai me atrapalhar. Certo. Bom, de pensar o processo, normalmente não tem problema nenhum, normalmente não vai atrapalhar. Você consegue pelo menos ter uma noção melhor das dinâmicas, de como as coisas funcionam. Você normalmente não quer usar gamificação quando os fluxos já são muito complexos e você sabe que o problema maior ali é tentar facilitar a ação. Então, se as pessoas não estão fazendo, não porque elas não queiram, mas porque elas não conseguem, então você quer investir em UX. Você não quer investir em gamificação.
Se as pessoas não fazem, não porque elas não conseguem, mas porque elas não querem, aí você quer investir em gamificação e não em UX. Então, só traduzindo, UX é a experiência de usuário. É que nem todo mundo aqui já está tão inserido assim nesse meio. Mas vamos lá. Então, se o problema é usabilidade e não engajamento, eu quero trabalhar UX. isso. É isso. E se o problema é engajamento, aí você quer trabalhar com gamificação. Olha aí, Fad. Olha aí. Temos mais perguntas aqui para você. O Alexandre Ellis pergunta: você indica algum livro para quem quer saber mais sobre o assunto? Sim, você pode ler o livro do Yu-Kai Chao. Eu mando, como é que eu mando aqui para eles? Manda aqui pra gente na aba do Private Chat que a gente coloca na tela pro pessoal. Tá. Tem o livro do Yu-Kai Chao, que é o Octalysis. Deixa eu mandar o link aqui. É o livro Actionable Gamification. Vou mandar aqui até o link do Goodreads aqui. Tem uma coisa também. A gente sempre, para quem preenche o link que a gente deixou disponível aqui, a gente manda todas as informações. Então, por exemplo, esse material, se for disponibilizado, links, dicas, informações, dados sobre a nossa comunidade também. Então, Alexandre, aproveita, preenche o link. Aí eu vou deixar aqui na tela também, mas para você receber material completo. Vou colocar. Esse é o primeiro que eu recomendaria. Também tem o Flow do Mihaly, Csikszentmihalyi, e o... Bom, Flow, deixa eu escrever aqui também, vai. Flow. Os nomes são complexos. O nome desse aqui é particularmente complexo, eu vou te falar. Mas ainda assim, gente, preencham o link, vocês vão se beneficiar dessas informações muito mais à mão. Mihaly, e também o Hook do Nir Eyal. Nossa, esse nome é bem difícil. Esse você copiou de algum lugar, né? Porque... Csikszentmihalyi, eu sei escrever, mas eu copiei porque se eu não, eu tava com medo de errar. Então, Justo. A gente colocou aqui para vocês todas as indicações do FAD, lembrando que só preencher o link ali para receber todos os dados juntos. Temos mais perguntas. Você está pronto? Manda. Então vamos. Cadê aqui? O professor Lucas disse que ele está idealizando jogos de tabuleiro para esse público. E aí já está te chamando para conversar. Professor Lucas, dá para chamar o FAD no e-mail aqui. A gente deixou bonitinho o e-mail dele. Fique à vontade. Tá certinho. Tá certo, né? Sim. Então tá bom. Esse é o e-mail do FAD. FAD@gamefight, escrito de uma maneira bastante peculiar e sem nenhuma vogal, .it. Então aproveitem aí para se conectar com o FAD também. O Elmo colocou aqui, o professor que colocou o comentário aqui que está desenvolvendo jogos de tabuleiro é para a área de educação. Então pode ser interessante, até porque eu sei que o FAD tem bastante experiência aí nessa parte de educação. Você quer contar um pouco disso para a gente? Eu fiz alguns projetos já nessa direção, né? Trabalhei com a Escola Mobile, em projetos de tecnologia educacional. Depois, em alguns projetos que a gente trabalhou, a função dos projetos era normalmente para treinamento, então a gente acabava trabalhando bastante com técnicas de educação, né? Tem algumas coisas interessantes aí de gamificação que dá para colocar dentro de educação. Inclusive, é uma das principais aplicações, né? As principais aplicações que a gente vê hoje de mercado em de gamificação são na área da educação e em RH. Então, são as duas principais. Na prática, dá para você usar em tudo. A gente também vê bastante em marketing, na verdade, hoje em dia. Está crescendo. Marketing também está usando bastante gamificação. Você falou de marketing. O Michel, que é, inclusive,
acho que é um dos grandes responsáveis pela existência do IA Factory. Ele mandou um comentário aqui dizendo, em resposta à Bia, que a Heineken lançou na semana passada um app de direct to consumer, agora que eu sei, eu vou usar esse termo sempre, para aumentar as vendas de cerveja e aproveitar o buzz da Champions League. E as compras vão gerando pontuações e premiações. Vale conferir. Aproveitando esse gancho, te pergunto, aqueles programas de pontos do supermercado, é gamificação? É plano de fidelidade? O que é aquilo? Aquilo é um tipo de gamificação. A ideia, de novo, aqui é o quê? Poxa, eu já estou executando a ação porque já vou fazer compras de qualquer maneira, certo? Eu estou fazendo compras, que é o que eu já faria, e o que o supermercado está pensando ali? Né? O que a galera do supermercado está pensando nesse caso? Vou aproveitar que a pessoa está fazendo compras aqui e eu vou criar algum tipo de incentivo para que ela, da próxima vez que for fazer a compra, compre aqui e não na próxima. E aí a pessoa, quando vai fazer a compra, qual que é o processo de pensamento relacionado a esses cupons? Mesma coisa que eu vou comprar, se eu vou comprar óleo de cozinha, se eu vou comprar XYZ, o preço dessa coisa está razoavelmente parecido no mercado ABC. Então, já que eu posso escolher qual mercado eu vou, porque o preço é parecido, eu vou no que vai ter algum tipo de bônus, algum tipo de benefício com esses cupons, que é um tipo de booster de experiência. Ele é médio eficiente, tem alguns problemas com esse tipo de gamificação, enfim, relacionados a uma vez que a gente perde o objetivo extrínseco, então a gente perde um motivador de objetivo, então se a pessoa não tem mais aquele motivador de objetivo existindo, ou se ele já não é mais relevante, isso tende a matar um pouco a experiência. Então tem umas partes complexas dentro disso para explicar, mas tem alguns motivos da gente evitar usar algumas mecânicas em certos momentos. Entendi. Fad, estamos nos aproximando do final. Quero aproveitar para te agradecer muito, muito, muito. É sempre bom poder bater um papo com você e aprender mais sobre isso. Frisando aí para o pessoal que o e-mail do Fad é esse. Está certo, professor Lucas. Não está faltando um A, é pegadinha para ver se a gente está prestando atenção. O Fad sempre me alerta aí também para essa questão. E eu vou aproveitar aqui, vou chamar o Elmo para dar tchau para o Fad e para passar recados. Elmo, junte-se a nós. Vamos lá. E aí, galera? Nossa, sensacional. Assisti aqui, o pessoal interagiu bastante. Minha internet deu uma destabilizada aqui, mas acho que agora eu retornei bem, direitinho. Fad, valeu demais, cara. Acho que o pessoal gostou muito aí do conteúdo que você passou para todos. Isso aqui, gente, é só uma palhinha do que está rolando no IA Factory, tá? Das startups que estão participando, que estão conversando com os mentores. O Fad, ele tá sempre à disposição do pessoal aqui, das startups participantes do programa, né, claro. E vocês terão novidades sobre o programa. O site está no ar já, está online, a gente vai começar a mandar para vocês. O pessoal que quiser mais informações do Fad, contato do Fad e informações do IA Factory, preencha a lista que a gente está mandando aqui nos comentários, tá bom? Lá você vai receber tanto material quanto indicações literárias, material do Fad, informações do próprio programa e também informações de outras ações do Sebrae, tá, pessoal? Aqui, por mais que tenha o IAFET, que é voltado para startups de inteligência artificial, nossa unidade, que é a unidade de inovação aqui do Sebrae São Paulo, nós estamos aí com dezenas de projetos que envolvem outras startups, outros setores, tá? Então, corre atrás da gente aqui, preencha essa lista, que a gente tem muita informação para passar para todo mundo, tá bom? O site, a Laura acabou de mandar aí também, para quem quiser mais informações, saiu do forno hoje, e estamos à disposição para ajudar todo mundo, tá, pessoal? Temos aqui uma gama de mentores, uma gama de parceiros e empresas para ajudar não só startups de inteligência artificial, mas como outros empreendedores que precisam de ajuda do Sebrae, tá bom? E as startups de IA, galera, contem conosco, o FAD está à disposição do pessoal que participa do programa, e quem quiser participar, pode me chamar, inscreve, preenche na lista, vai no site, tem o nosso contato também, estamos à disposição de todos, tá bom? Valeu demais, gente, um abração para todo mundo, boa noite, bom descanso a todos.